Oi, galera, beleza? Mais uma aula aqui. Vamos gravar hoje sobre urbanização. Cara, uma revisão aqui sobre urbanização para vocês. Acho importante esse conteúdo e a gente vai dar uma geral aí para entender os conceitos ligados a esse fenômeno tão importante no nosso dia a dia, ainda mais agora nesse mundo, né, cada vez mais urbano e que nós vivemos aglomerados urbanos cada vez maiores no planeta, né? Então, algumas coisas importantes sobre urbanização, bora lá, vem comigo, partiu. Primeira coisa, olha aqui, ó, o que que é urbanização? Cara, urbanização é um processo. Urbanização, a gente tem vários conceitos para trabalhar com urbanização, mas vamos pensar assim, ó. A urbanização é o processo de aumento das áreas urbanas, tá? Em detrimento das áreas rurais. Esse aumento está relacionado a vários fatores. Um deles é populacional, o aumento da população urbana em detrimento da população rural. Mas também a gente pode falar em estrutura urbana, né? A estrutura urbana que pode crescer. Então, áreas urbanas que crescem também é processo de urbanização. O crescimento da estrutura urbana e o crescimento da população urbana nós podemos delimitar como urbanização. Um conceito mais sociológico, a gente também pode falar da questão do aumento e da reorganização, digamos assim, do espaço vivido pelas pessoas, né? Do espaço que as pessoas ocupam com as suas formas de vida, né? A forma de vida não, de viver, né? A forma de viver das pessoas, tá? Então, urbanização aí, conceito importante. Bora lá. A urbanização não é igual para todos os lugares, a urbanização ela cresce de forma diferenciada e ela se desenvolveu de forma diferenciada com o passar da história na humanidade em geral, né? Nós temos lugares muito mais urbanizados, outros menos urbanizados, e esse processo é diferente conforme o desenvolvimento socioeconômico da sociedade que ali está. Então, a urbanização está relacionada a vários fatores, inclusive fatores socioeconômicos, tá? Vamos entender um pouquinho disso aí rapidamente, só para relembrar, ó. Após a Revolução Industrial, as cidades passaram a ter uma importância muito maior. Por quê? Porque as cidades passaram a ser o lugar das relações e trocas comerciais e da produção industrial, enquanto o campo servia apenas para a produção da matéria-prima. Então, essa relação que acabou dando base para a divisão internacional do trabalho daquele período, onde os países mais pobres, menos urbanizados, eram países mais agrários, que produtores de matéria-prima, enquanto os países centrais, mais urbanizados, eram países que tinham aí como função a industrialização, esse processo é mais ou menos o que se vê com relação à cidade, né? A cidade ela tem a função de produção, a função industrial durante a Revolução e o campo a função da matéria-prima. Já no século XIX, começa a se estruturar grandes cidades industriais. A Europa começa a se estruturar com grandes cidades industriais, os Estados Unidos, grandes cidades industriais também ali naquela região. Então, passa a se estruturar uma sociedade urbana muito forte, que se fortifica muito e se fortifica, não fortalece, né? Se fortalece muito no início do século XX. O modo de viver urbano, cara, isso é importante, tá? Lembra lá, ó, no início do século XX, cara, tu tem grandes transformações na produção industrial, tu tem o Fordismo, né? A produção em massa, tu tem ali um modo de viver urbano, a própria a década de 20 do século 20, do século 20 isso, a década de 20 do século 20, achei estranho, mas é isso mesmo. Ali tu tem um crescimento econômico, tu tem um modo de vida urbano, né? A cultura urbana muito forte ali, que vai acabar por influenciar também o campo, tá? E aí a gente começa um processo de êxodo rural bem mais forte no século 20, sobretudo nos países subdesenvolvidos, o que vai dar um crescimento urbano muito rápido, que a gente chama de macrocefalia urbana, né? Crescimentos urbanos muito rápidos, característicos de países subdesenvolvidos, países mais pobres, tá? Então aí, importante esse período da história. Bora lá, olha só, deixa eu me baixar um pouquinho aqui, ó. Então a gente viu que urbanização, a gente tem aí o aumento da população urbana em detrimento da população rural, a organização do espaço urbano e a transformação do espaço social, espaço vivido.
Mas as cidades, elas se classificam de duas grandes formas aí, atualmente, né? As cidades tiveram várias classificações com o passar da história. Atualmente a gente classifica as cidades como megacidades, é uma classificação que vem da ONU. Essa classificação são 10 milhões de habitantes nas regiões metropolitanas desses grandes aglomerados urbanos, aquela mancha urbana, né, aquele aglomerado urbano forma mais de 10 milhões de pessoas ali. Então é chamado de megacidades. É o caso de São Paulo, é o caso de Tóquio, é o caso de Nova York, enfim, grandes aglomerados urbanos. A ONU já estuda, inclusive, falar de aglomerados maiores, com 20 milhões de pessoas. Fala em hipermegacidades, né? Então, classificação que pode vir por aí. E as cidades globais, que essa é mais comum de aparecer. A cidade global, ela está relacionada ao fluxo que passa por essa cidade. O quanto essa cidade atrai fluxos mundiais, né? Então, fluxo de capital, fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, de serviços, de informação, de produção de conhecimento que passam por essas cidades. E elas são classificadas então como alfa, beta e gama, ou seja, as cidades mais influentes são as alfas mais. As alfas mais tem em segundo plano e a alfa em terceiro. Depois as betas mais, a beta mais e depois a beta e assim por diante. Então a gente tem aí as cidades globais. Segundo essa classificação, as duas cidades mais influentes do mundo são Londres e Nova York. Tá? Então, as duas cidades mais influentes do planeta. Nós temos a nossa classificação desde 2017, consta aí como cidade global São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo já era, né? E Rio de Janeiro passou a entrar, então, em 2017, tá? Para cá também faz parte como cidade global. Muito bem, dito isso, bora ver o que diferencia aí esse processo. Ora, como é que esse processo de urbanização, o que acontece? Acontece o seguinte, a população sai do campo, vai para a cidade. O que repele no campo? Por que as pessoas saem do campo? Cara, principalmente aquilo que a gente já sabe, né? A falta de infraestrutura, a dificuldade de acesso, isso é muito importante, dificuldade de acesso. Acesso ao que, bola? Acesso à saúde, acesso à educação, acesso a serviços, né? Então, que a população precisa. Então, isso é muito mais difícil no campo. Então, as pessoas vão atrás disso em outros lugares, vão atrás na cidade, né? Outra coisa é a falta de trabalho, né? Quanto mais existe a mecanização no campo, quanto mais a mecanização no campo aumenta, quanto mais o trabalho no campo da mão de obra humana é substituído pela mão de obra por máquinas, essa mão de obra é substituída, as pessoas vão atrás de outras oportunidades na cidade. E aonde que produzia emprego? Onde é que tinha emprego? Nas cidades industriais, né, do início do século XX. Então, as pessoas iam atrás dessa indústria que chegava na cidade no início do século XX, né, então nos países mais desenvolvidos, do metade para frente do século XX nos países subdesenvolvidos, é o caso do Brasil, que vai começar um processo muito forte a partir de 1950, né? Quando esse processo de urbanização e vai atrás do quê? Da melhorar a qualidade de vida, da expectativa de arrumar um emprego, um trabalho nessa indústria, nesse comércio, né, que se desenvolve na cidade, vai atrás de melhor qualidade em saúde, educação, serviços em geral que a população precisa. Então a população acaba saindo do campo, onde a qualidade e a expectativa de trabalho e de melhor qualidade de vida é menor, e vai atrás na cidade, tá? É claro que essa ideia da qualidade de vida, e aqui eu faço uma reflexão que é importante se fazer, é muito peculiar para cada pessoa, tá? Então, o que é qualidade de vida? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, e para outra pessoa pode ser outra completamente diferente da que nós dois pensamos, né? Então, qualidade de vida é muito pessoal, tá? Beleza. Olha só, as cidades passam a receber essa população e a população começa a formar o espaço urbano. Como o espaço urbano nas áreas centrais da cidade começa a ficar cada vez mais caro, macrocefalia urbana, lembra
falei há pouco para vocês, o crescimento das áreas centrais, essas populações começam a se deslocar para a periferia. As áreas periféricas, que atenção, antigamente se usava o termo periferia para se explicar ou falar aí sobre as áreas mais pobres da cidade. Hoje não necessariamente, tá? A periferia da cidade pode ser uma área também desenvolvida economicamente. Várias cidades brasileiras, os condomínios de luxo e tal, estão nas áreas mais periféricas, não nas áreas centrais, tá? Mas com esse deslocamento dessa população para as áreas periféricas, a cidade começou a crescer horizontalmente. Lembra que a cidade ela cresce horizontal e ela cresce vertical, tá? O crescimento horizontal da cidade vai produzir aí a formação desse aumento da mancha urbana, da estrutura urbana, e pode chegar a um processo chamado conurbação. A conurbação é o crescimento urbano, o crescimento do espaço urbano horizontal, que a cidade de um município vai se tocar com a cidade de outro município, vai se juntar. Então, tu vai passar entre municípios e as áreas urbanas estão todas elas então conectadas, tá? Então isso chama-se conurbação, é o crescimento horizontal da cidade até que a cidade se encontre com a cidade vizinha, tá? Então chama-se conurbação, é muito comum nas regiões metropolitanas. E já que falamos regiões metropolitanas, vamos falar delas aqui também para a gente poder lembrar desses fatores. Olha só, região metropolitana, o que que é? São municípios que conurbaram, falamos disso agora mesmo, né? São municípios que estão conurbados, tá? Eles vão ter aí uma relação legal entre eles, né? Hoje existe, a partir do Estatuto das Cidades, a partir do plano diretor, a gente tem uma relação muito importante desses municípios, né? Deles terem uma relação legal para poder fazer os seus planejamentos, né? Imagina que 4, 5 cidades conurbadas, a Grande São Paulo, por exemplo, que é um complexo ali de grandes cidades conurbadas, né? Não tem como eu pensar transporte público, por exemplo, individual. Não tem como eu pensar em infraestrutura urbana individual, só um dos municípios. Eu preciso pensar global. Então existe aí essa questão de planejamento nessa região metropolitana. Né? As regiões metropolitanas vão formar a metrópole, que está lá na outra ponta, tá, da tela, tá? Então, a metrópole é o quê? É a cidade que centraliza ali a economia, os serviços, é a cidade que mais atrai ali em relação a serviços, a oportunidades, a trabalho, a saúde, a educação dentro das regiões metropolitanas, tá? É como se fosse a cidade que centraliza então a região metropolitana. Essas cidades ela pode ser uma metrópole regional, ela pode ser uma metrópole nacional ou até mesmo uma metrópole mundial, tá? Então ela pode ter essa influência aí muito, muito além do seu território, pode influenciar outras áreas do planeta, né? Assim como essa cidade pode ter uma influência somente nas regiões próximas a ela, tá? Inclusive agora esse ano o IBGE declarou, isso é importante, mais duas, aliás, metrópoles nacionais aqui, né? Perdão, metrópoles regionais, perdão, tá? Mais duas metrópoles regionais ao mapa de metropolização do Brasil. Campinas, em São Paulo, né? A cidade de Campinas, em São Paulo, e a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Essas duas cidades tornaram-se aí, segundo o IBGE, metrópoles regionais. Eram, na verdade, capitais regionais e elas passaram a ser agora metrópoles, consideradas metrópoles regionais pela sua influência nas regiões em que elas ocupam, certo? Muito bem. Então, a partir disso, a gente vai aí fechando essa aula. É uma aula de conceitos, né, que a gente trabalhou. Espero que tenha ajudado todos vocês. Aqui embaixo tem um linkzinho. Se inscreva no canal, dê seu like. Beijo do bola. Tchau. Até a próxima aula.